Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, tudo bem? Aqui Jaime Zimmer, sou Jaime Zimmer e temos mais um episódio em nosso podcast que está aí fazendo um certo sucesso. Espero que você tenha nos acompanhado nos anteriores. Estou aqui com meu amigo Eduardo Muniz e ele vai bater um papo sobre a vida, sobre novos planos, sobre o futuro, sobre o passado. Eu quero descobrir algumas coisas da vida do Eduardo. Prazer te ter aqui, Eduardo. Obrigado, Zimmer. Um prazer mesmo estar aqui. Que máximo. Você é um cara que eu tenho admirado e respeitado aqui na comunidade. Tenho visto os seus projetos. Obrigado. E eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Honrado em te ter aqui, amigo. Vamos lá, vamos às perguntas, meu amigão. Ai. Você, como eu, escritor, agora há poucos dias, pouco tempo, foi lançado o seu livro. Como os meus filhos, até falei para o Eduardo agora há pouquinho, eu disse, eu trouxe meus livros, cadê o seu? Ele disse, pá, você não me falou para trazer o livro, os meus estão aqui. Eu já ia fazer uma brincadeira de livro para livro. Se você não conhece, sou escritor, tá aqui, são dois eles, tem mais um ainda. Já deixamos essa pontinha para o futuro, para que o Eduardo venha falar do livro, da história dele como escritor e tal, vai ser muito bacana. Mas eu quero saber do Eduardo lá atrás, de onde você é no Brasil, amigo. Ok, falando de livro, né? Você já Vamos entrou lá. no livro, vamos falar de entrar livro. no livro. O meu livro eu lancei agora, foi em outubro, né? E o tema dele é A Corrida para o Sucesso, que é onde eu mostro, não uma autobiografia, mas sim um mapa de como eu cheguei onde eu cheguei. Né? Então, tem as minhas histórias, mas mais que as histórias, tem as lições e o caminho no qual, onde eu acertei, onde eu errei. Né? Então, que beleza. Eu não trouxe o livro porque... É para deixar para a próxima. É que eu queria ser convidado de novo. Estratégia, o homem da estratégia. Então, falando de bibliografia, da história e tal, aquele menino Eduardo lá no Brasil, ele pensou algum dia ser escritor? Cara, aquele menino do Brasil, ele sempre teve problemas de escola, acadêmicos. Aquele menino foi expulso de escola. Você foi expulso de escola? Em que escola? Onde era isso? Mas presta atenção. Vai lá, viaja comigo. É uma história muito interessante, cara, porque eu, na minha vida acadêmica, eu sempre fui o pior de todos. Mas não porque eu era um menino sapeca, levado ou um burro, mas eu não sabia de um diagnóstico que eu soube há 7 anos atrás. Eu fui diagnosticado com dislexia e déficit de atenção e hiperatividade aqui nos Estados Unidos, com 40 anos de idade, quase. Com 40 anos? 35 anos eu fui diagnosticado. E com esse diagnóstico que eu vi, meu, da dislexia, com 35 anos, feito por profissionais da área da saúde, né, neurocientistas, né, que faz, eu descobri esse diagnóstico e eu coloquei, então, puxa, tudo que eu passei na minha infância, eu passei porque eu tinha uma condição de um diagnóstico clínico e eu não sabia. Que não tinha aparecido até esse momento. Para os professores, eu era burro. Para os professores, eu era um menino que não estava nem aí com a escola. Para os professores, eu era um menino que não tinha futuro. E quando eu fui convidado a me retirar de uma escola, que era uma escola particular de freiras, que era a escola mais cara da cidade, é porque elas não viram que eu tinha futuro na escola. E eu atrapalhava. Atrapalhava o ritmo eu daquela turma. Exatamente. Meu pai era sempre chamado, porque minhas notas eram baixas, eu era um menino muito agitado. Só que quando aquele menino de 6, 8, 10 anos não tinha um diagnóstico, o diagnóstico, né, é que nem antigamente, quando você fala assim, manicômio, né? O manicômio era lugar de gente louca. Uau, nem me fala, me lembro de uma tia minha. Isso é um papo longo, mas é sofrimento. Só que assim, existem diagnósticos, por exemplo, tem níveis do autismo, por exemplo, que a criança a pessoa ela é muito agressiva. Isso não é loucura, não existe correlação de loucura com o autismo. Você tá entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que antigamente todo mundo era tratado como o quê? Como um maluco, ia para um hospício. Naquela ocasião, o Eduardo foi tratado como o quê? Como um menino burro, como um menino problemático, que não ia dar nada. Não acompanhava a turma? Exatamente.
Então, Uau! esse é o Eduardo que sempre teve problema com leitura, sempre teve problema De todos. foco. acadêmico, tudo. Uau! Então, agora me conta. Agora fiquei mais curioso ainda. Isso aconteceu, essa parte da tua história, que está muito clara por tudo que você está colocando aqui, era um menino de que idade? Mais ou menos? Eu sempre tive problema de hiperatividade. Sim. Só que 35 anos atrás, 40 anos atrás, não se falava disso. Não tinha esse conhecimento, né? Então, você era tratado como um pentelho, um pirralho, um problema. É um pirralho. Eu sou do Rio Grande do Sul, você é de Santa Catarina. Você é de São Paulo. Então, um pirralho, aquele menino sapeca, travesso, você tá entendendo? Que ninguém gostou. Tipo assim, eu sempre fui muito querido, mas ao mesmo tempo sempre muito travesso. Tá, então você era uma pessoa assim, no aspecto emocional, para os outros, você era o cara. Estava sempre bem? Não, você era muito tímido? Olha, as pessoas gostavam de mim, que falavam assim, nossa, você é muito carinhoso e tal. Eu era um menino bom. Sabia lidar com pessoas. Exatamente. Sempre soube ganhar pessoas. Certo. Só que eu era travesso pra caramba. Tipo o quê? Me conta aí. Travesso em quê? Tipo Denis Pimentinha. Só que você aprontava. Não, foge não. Só que aí já é um outro lado que não é o acadêmico, né? Me conta aí, isso é curioso, não é? Uma criança que tem hiperatividade sempre tá arrumando coisa pra fazer, né? Não, vai lá, tira aí da cartola. O que era essa eu e meu irmão, a gente aprontava demais no nosso bairro. Mas ele era hiperativo também? Não, meu irmão não. Meu irmão então conta a história, quero ouvir. Vou contar uma história. Conta aí, veio. Tava de férias lá na cidade, a gente tinha acho que uns 9 anos de idade. Qual cidade? Em Sorocaba, São Paulo, no Sorocaba. interior de São Paulo. E aí, rapaz, a gente de férias, cansou de andar de skate, bicicleta. Falamos, vamos fazer uma rampa de skate? Vamos. Pegamos na casa do meu avô um saco de cimento e construímos uma rampa de cimento na calçada da vizinha, brother. E a vizinha, ela era uma... A gente falava que ela era uma feiticeira, sei lá o que ela era. E, rapaz, aí de manhã a mulher foi trabalhar, quando ela voltou tinha uma pista de cimento, cara, de construção na frente da casa dela. Era desse nível a loucura. E aí ela pegou, catou nosso skate e falou, só devolvo a hora que vocês arrancarem isso aqui, daí o cimento quebra. Eu com 9, 10 anos, meu irmão. Mas assim, a gente queria arrumar o que fazer, cara. Moleque. Arrumaram o que fazer. Já era da obra, hein? Já era construtor. E aí, rapaz, aquele negócio. Que legal. Era muito sapeca. E teu irmão, que é mais jovem, mais velho que você? Meu irmão é 2 anos mais velho. Mas só que assim, era o Pink e o cérebro. Ok. Ele que pensava e eu que executava. Sim. Então as ideias minhas dele, eu quero o cara agitar, né? Ele pensava as coisas malucas e eu executava. Então era o Pink e o cérebro. Era desse nível, então. Era... Pô, que bacana. Fazer bomba caseira, a gente comprava pólvora, olha, imagine. Puxa. Antigamente você comprava pólvora em loja de... Você compra rojão, né? E a gente era escoteiro, então a gente tinha todos esses negócios. Você foi escoteiro também? Eu fui num pequeno, curto período de tempo, também. Comecei desde Lobinho e fui até o fim da carreira. Mesmo? Até ser expulso do escoteiro também. Não aguentaram o Eduardo lá, não. Mas o escoteiro, tipo, final de carreira, que é 17, 18 anos? 17 anos, 16, 17 anos é quando... Não te aguentaram mais. Não, tipo assim, achei que eu ia aprontava demais, brother. Isso em Sorocaba ainda? Em Sorocaba. E de Sorocaba, veio pra cá? Então, aí... Ou teve outra história no meio? Não, aí que aconteceu? Eu passei minha infância, 16, 17 anos, aí encaminhei. Com 15 anos eu comecei a trabalhar, né? O que você começou? Eu comecei trabalhando com a minha mãe, que ela tinha uma escola de música e uma loja de instrumentos musicais. Tá aí. Agora peguei. Então, aí que acontece? Ela abriu uma loja de instrumentos musicais e eu fui ser vendedor. Eu sempre fui vendedor, né? Então... Que legal. Essa parte de comunicação, assim... E vendia o quê? O que você gostava de vender lá? Não, eu vendia instrumentos musicais, era uma loja... Qual era o preferido, assim? Um violão? Cara, era um tamborim? O que era? Eu aprendi a tocar todos os instrumentos. O cara chegava lá, eu fazia um barulho e vendia. Mas de ouvido? Você aprendeu de ouvido? De ouvido. Uau, minha filha também. Eu me formei em música de piano jazz, né? Eu fiz curso de piano jazz, tá. Mas, assim, os outros instrumentos eu era... Só de ouvido. Pegava, só fazia um barulho e vendia, né? Claro, que daí conseguia vender. Perfeito. Não, então eu mexia com vendas. Aí de vendas ali eu vi, eu teve um programa, cara, que eu sempre assistia quando eu era criança, chamado Vídeo Show. Você lembra desse programa? Muito. Meio-dia com o Miguel Falabella. Sim. Você lembra que tinha um bloco nesse programa? Você tem quantos anos, Zimmer? Eu tô perto de 60, né? 60? Eu tô quase 60, amigo. Nada, você tá de zoeira comigo? Nada, não. Você tem uns 46. 5.8, amigo. Você tá de Já tô rodado.
Oxi. Mas é que a minha zerado, perspectiva hein, é que passe, minha perspectiva real, e tô trabalhando para isso, é passar de 100 anos tranquilo. Ah, foi? Então, eu tô trabalhando nessa. Então, se eu penso nessa perspectiva, eu sou um jovem de quase 60. Então pronto, você é um jovem De senhor. quase 60. Por aí. Né? Então, daí eu tava falando sobre o business da música, né? Então, Sim. aí o que aconteceu? Eu com 15 anos comecei a trabalhar de vendas e vi que tinha um mercado nesse... falando do programa do Miguel Falabella. Isso, do vídeo Do show. vídeo show. Você lembra desse... Que tinha um quadro tinha um quadro que se chamava Em Estúdio. Oh, ok. E desde os meus 5 anos, 6 anos, que eu me lembro de gente, você tá ligado que eu era criança, Sim. eu esperava o horário do almoço pra eu ver quem tava em estúdio gravando. Então eu sempre fui fissurado, fascinado pelo mundo da gravação Uau. de estúdio. Eu era menino, com 5 anos, eu me lembro, eu assistindo esse programa e vendo quem tava em estúdio naquele dia. Mas o que chamava mais atenção? Era a dinâmica do estúdio? O ambiente. Como era montado, iluminação, som, microfone? Som, setup de microfones, tipo assim, eu tá aqui com você falando, pra mim isso aqui é super natural hoje. Você entende? Isso aqui foi minha vida por mais de 30 anos. A minha profissão foi áudio, né? Eu me formei em engenharia de áudio. Então eu sou técnico de som. Eu comecei com 15 anos, mexendo com música. Com 17 tinha um estúdio de gravação, já que eu abri, que eu construí com o meu próprio dinheiro, sem a ajuda dos meus pais. Empreendedor. E quando eu saí do Brasil com 22 anos, eu tinha o estúdio mais renomado da cidade. Uau. Com 22 anos. Parabéns. Tanto é que as pessoas falavam pra mim assim, que você é louco, cara, você vai sair daqui, você tem hoje um nome, as pessoas gostam, querem gravar com você, seu estúdio é referência na região. E eu falei, não, eu quero outros horizontes, eu quero outros... Quer voar. Tá voando. Exatamente. Então... Você voa longe. E aquela loja, era uma loja, a sua família tinha uma loja de instrumentos, Exatamente. Certo? Continuou por muito tempo, continua, existe. Então, eu saí do Brasil já fazem 20 anos, né? Eu tô há 20 anos nos Estados Unidos. Então, fazem 20 anos que eu não tô envolvido no Brasil, na área da música, com a minha família. Sim. A minha mãe, depois de um tempo, ela vendeu a loja e ficou só com a escola. Hoje ela ainda tem a escola de música. Escola de música. Ainda tem a escola de música. Tudo a ver. E eu fui sempre do meio da música. Mas quando eu saí do Brasil, eu saí sem um destino do que eu ia fazer. Eu fui para estudar. Eu saí do Brasil para estudar. Eu ia ficar um período de tempo curto, de 2 meses, 3 meses, fazendo intercâmbio. E isso, essa foi meu objetivo. Nunca saí do Brasil para... Falei, vou vazar do Brasil. Eu fui pro Canadá. Ok, deixa eu um passo atrás lá. Você estava no Brasil, um bom vendedor, sabia tocar vários instrumentos, pianista, já formado. Como é que é? Eu não sou da área de música. Um pianista forma ou nunca se forma? Eu nasci embaixo do piano, brother. Eu lembro eu com 5 aninhos, minha mãe dando aula de piano, eu embaixo do piano. Olha que show. Então, a minha mãe sempre teve escola de música. Então, desde que eu me conheço por gente, eu estava dentro da música. Eu acho que eu nasci dentro de um piano. É possível que acho tenha que minha mãe estava tocando e eu gerado, nasci. sei lá, né? Talvez, coisa, não sei. A gente não sabe, os pais... Uma boa pergunta. Viu? Você disse, faz boas perguntas. Você foi gerado dentro de um piano, amigo? Eu vou perguntar pro pai e mãe. Imagina a resposta. Tá aí uma boa pergunta, não é? Vou estudar essa aí. Então, você lá... Eu não sou desse ambiente, desculpa a ignorância, né? Um pianista se forma ou ele sempre está estudando, sempre está passando de um limite para outro? Porque eu enxergo pianistas, eu assim, o leigo, quando eu vejo um pianista e olho um pouco da história dele, eu vejo que ele tem certas evoluções, não é? Desde que ele continua a jornada, parece que ele está sempre evoluindo, parece que nunca está formado. Ou existe um momento que você recebe um diploma formado como pianista? Como é? Não existe uma pessoa na vida, em qualquer área, que fala que sabe tudo. Beleza. Concordo plenamente. A música são técnicas. E são estilos. E é impossível uma pessoa falar que sabe tocar todos os estilos de musicais. Então você sempre tem aonde aprimorar. Quando você fala da música brasileira, do MPB, é uma sequência de acordes, uma sequência musical melódica, um ritmo. Quando você vai pro jazz, tem muita gente que confunde o jazz com o MPB, mas são 2 monstros. Você já ouviu falar do samba de japonês?
Quando você Eu não pega... sou da tua área, não mas sei de samba de se você japonês, pega não. um japonês que fala que sabe sambar e no país dele ele Não dá. arrebenta. Nossa, todo mundo fala, nossa, ele samba. Chega no Brasil, os carioca falam, isso aí é o samba de japonês, não tem a ginga. Não, eu quase levei na real. Eu pensei, Mas é o eu samba já de me japonês, imaginei. é o tipo, japonês samba sambando, mas não tem a japonês. ginga, imagina. Ah, ok. Não, imagina você pega um gringo indo lá pro sambódromo sambar. O contexto todo muda tudo. A mulherada lá que samba, que nasceu sambando nas rodas, velho. Ela tem uma ginga que o americano nunca vai ter. Então o que acontece? Cultural. Vai sempre ter um aprendizado. Aham. E a música é a mesma coisa. O camarada que toca na igreja no Brasil, se chegar pra tocar aqui numa igreja nos Estados Unidos, no coral dos negros, que vai tocar as músicas dos negros, rapaz, o cara não vai saber tocar como os negão. Né? Não, ele vai ser, o pessoal vai dar risada dele. É verdade. Você tá entendendo? Então, tipo assim, são técnicas que você adquire. Então, é impossível um músico falar que sabe tudo. Mas ele pode ter formação num tipo de estratégia musical, algo assim, então? Ele é formado num estilo. Ok. Mas ele, desculpa insistir, mas ele tem formalizado isso? Sim, existe faculdade de música. Então daí ele termina essa faculdade, acabou um período. Você pode se tornar bacharel, daí você pode fazer, depois você pode fazer um mestrado, pode fazer mas um doutorado. naquela situação. Não, música, né? Porque daí quando você vai, por exemplo, para um mestrado em música, você vai estudar outras áreas da música, outras... É muito amplo, cara. Mesma coisa que você falar de você se formar em psicologia aqui nos Estados Unidos. Quando você faz um bacharel em psicologia, você não é psicólogo. Você tem que fazer seu mestrado, especializar numa área. No caso, minha esposa, ela é formada em psicologia no Brasil. Sim. Ela fez um mestrado aqui em mental health, que é saúde mental. E agora, para ela se tornar uma psicóloga aqui nos Estados Unidos, ela tem que fazer o doutorado dela em psicologia. Só que cada uma dessas áreas, o doutorado dela vai se especializar em autismo. Sim. Então, é a mesma coisa. Ela nunca vai ser a sabe-tudo de todas as áreas de psicologia. É impossível. Sempre tem um passo adiante. Quem faz faculdade de medicina, o cara fica lá 9 anos. Depois ele faz uma especialização e aí ele vai se tornar um neurocirurgião. Aí ele tá buscando outra coisa. Ou ele vai se tornar um gastro. Mas tá tudo dentro da medicina. Então é impossível um médico falar que ele conhece todas as áreas. É a mesma coisa na área da música. É lógico que se você comparar música com medicina, são estudos diferentes, né? Porque a música envolve uma arte. Não acontece um risco de você matar alguém. Você mata a gente de raiva na música, né? De raiva. De raiva, quando que tu toca música mal pra ruim. cara. Que pianista detestável. Imagina. E você era como? Me fala de você, rapaz, pianista. Você mandava ver ou passou na prova só? Não, brother. Eu sempre fui muito virtuoso, assim, sabe? Eclético? Enfiar tecnologia no meio da música e as pessoas admiravam, porque eu sempre gostei de criar. Eu sempre fui muito criativo. Eu nunca fui aquele cara que pegava e começava a ler, assim. Até mesmo por causa da dislexia. Dislexia é um problema de atenção, né? É leitura dinâmica. E música é matemática pura. Porque você tem que somar... Cada bolinha daquela é um número. Nem me fala. Só de olhar aquilo ali eu já nem matemática quero. Música é matemática. Você tem que ser um ótimo matemático pra você saber música. Porque cada bolinha é uma fração. Ela pode valer... 1, 2, 3 dentro de um tempo, ou ela pode valer 2 dentro de um tempo, ou ela pode ser 4 dentro de um tempo. Já pirei nessa equação, meu amigo. Muito louco, você tá entendendo? Então música é complicado. E só que eu nunca fui o bom dessa parte da matemática. Eu já fui muito bom de, tipo assim, pegar tecnologia, um computador e fazer um show. Que legal. E assim, você então se tornou bacharel em música, é isso? Não. Você eu fiz conservatório. Aqui foi em Boston? No Brasil. No Brasil. Conservatório de música. Tá, que é como você começa com um professor particular, depois você entra numa escola, depois você entra num conservatório. Conservatório é abaixo de uma faculdade de música. Então eu não tenho bacharel em música. Sim. Você entendeu? Eu não tenho bacharel em música, não. Eu sou um músico e eu me tornei um produtor musical. Certo. Você entendeu? Onde eu entendo tudo sobre música, sobre musicalidade, sobre... Hoje já fazem 7 anos que eu saí da indústria da música, né? Hoje eu não estou na indústria da música. Muitas coisas aconteceram profissionalmente. Sim. A gente vai descobrir um pouquinho disso. A gente vai precisar de Mas a música saiu de você? Podcasts. Você saiu da música, mas a música saiu de você, não? Eu tenho meus amigos que eu sigo ainda em redes sociais. De vez em quando eu mando mensagem: ô, brother, cadê você? Não, quando é que eu posso ir aí ver você fazer uma gravação? Porque, olha que legal. Cara, é um ambiente assim que eu olho e eu tenho paixão. É tipo viciante? É um vício. Eu só não vejo dinheiro.
ok. Mas Faz parte, tem muita coisa na vida que a gente não vê dinheiro, Exatamente. Então é aquele hobby, né? O cara é apaixonado por carro, só vai gastando em carro, nunca dá dinheiro. É hobby. Entendeu? E música pra mim hoje, eu nem como hobby eu tenho, porque eu não tenho mais estúdio, não tenho nada, mas é uma coisa que eu tenho paixão, né? Mas eu não me vejo de volta na indústria da música, nem como tendo em casa um estúdio pra mim, pra eu brincar com meus amigos. Não vejo, porque é uma indústria que não tem dinheiro, cara, mas não tem dinheiro. Passou do teu ponto, talvez? Não, do momento? Não é questão de ponto, cara, é questão de propósito mesmo. Você tem que se realizar, não somente profissional, tá entendendo? Porque a realização profissional, cara, muitas vezes vai te gerar problemas no futuro, de conflitos. Poxa, fiz isso que eu gostei a vida inteira, agora tô aqui no final da minha vida e não tenho nada. Você entende? Eu vejo quantas pessoas, cara, que estão na área da música desde que nasceram e têm a mesma idade minha e estão no mesmo dia hoje, sabe, continuando e tipo, não progrediu, você tá entendendo? Então, tipo assim, eu saí porque eu não consegui me ver ali. Você entende? É difícil falar isso. Desequilíbrios, às vezes. É difícil, cara, você falar dessa área da música, porque, cara, quando a pessoa tem paixão por algo, você entende? Eu coloco a música na minha vida como um filho que chegou a hora dele sair de casa. Okay. Porque eu não tenho mais controle sobre ele. E o que vai acontecer? Deixou ele voar. Você entende? Então a música pra mim é isso. Foi embora. Foi o tempo desse profissional. E hoje eu tenho outros filhos que eu tô educando, criando, você tá entendendo? Estão crescendo, daqui a pouco vou também, talvez. E todos os filhos que eu tenho feito hoje são pra sair de casa. Ganham o mundo. São pra sair de casa. E na tua história, vamos dizer, o Eduardo hoje, em casa, família, as atividades sociais do Eduardo, você pratica em algum instrumento ainda? Não. Faz muito tempo? Não, fazem mais de 7 anos que eu parei Sério? de tocar. Se eu sento no piano, eu toco. Mas isso acontece? Normalmente acontece? Muito raro, muito raro. Muito raro. Quando fazem, eu tenho vergonha hoje, sabe? Porque mudou o ponto do eu Eduardo. fui de músico a produtor musical. Porque pra você ser um produtor musical, você não precisa necessariamente ser um músico. Okay. Um produtor musical tem que saber o quê? Ele tem que entender de música e ter criatividade. Ele tem que saber guiar. Ele é um maestro. É que nem um project manager na área da construção. O cara não precisa necessariamente ser um plumber, ser um encanador. Ele precisa saber... Tem uma noção das coisas. Ele é um maestro da banda ali da construção. Então, eu me especializei na produção musical. Você era um gestor, sabia? Ser um gestor de estúdio. Que é o papel de um produtor musical. Então, eu me aprofundei na área de produção musical. Então, eu como músico, eu nunca me tive como um grande músico. Por mais que as pessoas me considerassem, eu sempre me tive mais como... Eu sempre tive que eu era mais um produtor musical do que um músico. Que levou lá para aquele Eduardo pequeno vendo o video show que você gostava de saber a dinâmica. Exatamente, o que acontecia dentro do que acontecia. Então você concretizou um sonho de criança. Exatamente. E eu concretizei, realizei e fui muito bem sucedido. Porque tem pessoas que se realizam e não é bem sucedida na área. Fala assim, puxa, eu fiz o que eu sempre quis e não fui bem sucedido. Eu fui bem sucedido financeiramente na área da música. Você entendeu? Minha primeira casa aqui nos Estados Unidos eu comprei com dinheiro de um estúdio. Os meus primeiros investimentos foi com dinheiro de estúdio aqui. Então, quer dizer, eu fui muito bem sucedido na área da música. Tá, então vamos um outro passo atrás. Você estava em Sorocaba, fez a tua formação naquele momento, não é? de música. E quando que aconteceu a ideia dos Estados Unidos? Então, onde que apareceu? Com 22 anos, eu quis aprender. Eu não consigo ficar agarrado com uma coisa muito tempo. Certo. Eu acho que isso faz parte do déficit de atenção e hiperatividade, né? Que a gente não é agarrado com muita coisa. Eu, por exemplo, se eu trabalhar dentro de um office, eu fico maluco. Semana passada, uns meses atrás, eu estava conversando com um dos meus funcionários que ele está se tornando o CEO da minha empresa agora. Ele começou comigo como motorista, 4 anos atrás, ele está se tornando o CEO da minha parabéns empresa. Parabéns para ele, para vocês. E ele falou assim, cara, se você se concentrasse só na companhia de construção, você seria o brasileiro mais rico do mundo, tal, não sei o quê. Porque você é muito bom nisso. E eu falei assim, cara, se eu me concentrar só na construção, eu morria. Não aguenta. Eu não consigo, Bruno. A minha essência é criativa. A minha essência é empreendedora. Eu tô hoje com 5 empresas, 6 empresas e tô com mais 3 no pipeline para desenvolver. Agitado. E tô com um evento saindo agora em Las Vegas, no dia 25 e 26 de fevereiro, que vai ser um evento que eu tô fazendo gigante em Las Vegas.
Você tá entendendo? Voltado para a área da construção. Então, tipo assim, o João Kepler, você conhece o João Kepler? Sim, sim. Tava claro. com ele esses dias aí, ele falou assim, Eduardo, Investidor anjo? você é um equilibrista de pratos, velho. Você tem um monte de prato na mão, e você é bom no que você faz, velho. Você entendeu? Que show. Então, tipo assim, eu sou um equilibrista de pratos. Aham. E pra mim foi um elogio. Pô, ouvir super dele, elogio. do João falar assim, cara, você é um equilibrista de pratos e você é bom no que você faz de equilibrar pratos. Uau. Porque tem gente que é um desastre, né? O cara Sim. quer fazer um monte de coisa e não faz dá nada. O cara quer fazer de tudo e não faz nada. Eu não, eu tenho minhas empresas estão andando, estão sólidas. Você Uau, entende? Então, parabéns. tipo assim, as empresas têm crescendo. Tem as que eu fiz que deu cagada. Sempre Desculpa, pelo caminho vai ficando alguns pedaços, faz não um é? pi, desculpa aí, É, você entendeu? Teve cuidado, as cacas cuidado. Então, vamos lá. Aí você descobriu que nos Estados Unidos podia te dar uma condição para aprender Não, sobre isso. eu fui pro Canadá. Tá, mas Eu fui pra aprender inglês. tá aí o ponto. Então, Eu fui pra aprender inglês. você falou fui para teus pra pais, morar. ó, vou voar, vou lá pro Canadá aprender inglês. É isso? Quero ir, e vim com plano de ficar 3 meses. Tá, mas o que tinha a ver o inglês com estúdio, com música? O que era o link em inglês era para quê? Cara, não é o inglês pra quê? É o querer crescer mais, alguma coisa na vida. Mas você não sabia o que era? Eu não sabia, eu tinha um incômodo. Tava te incomodando, eu quero sair daqui, vou pegar inglês, que daí abre alguma coisa. Exatamente, vamos aprender inglês, vamos, sei lá, vai que lá consigo mexer com um de música. Com 22 Eu pensei anos, assim, isso. por exemplo, vamos lá, eu vou estudar, ficar 2, 3 meses estudando no Canadá. Certo. Vai que nesse meio tempo eu conheço um estúdio lá. Mas aí tinha um plano. Mas peraí, tinha uma pontinha de plano. Não, mas aí que tá. E aí vai que esses caras me contratam e assinam um documento pra mim. Não sei. Então, tipo assim, eu tinha o plano de ir pra lá, aprender. Pra abrir portas. Mas olha só, Zimmer. Naquela época eu não tinha ainda uma visão clara do empreendedorismo. Certo. Eu já tinha o empreendedorismo dentro de mim. Mas eu não tinha um mapa do empreendedor. Eu era um guri de 22 anos. Né? Eu sabia que eu queria chegar em outros horizontes na área da música, na ocasião. Como ia acontecer, eu não sabia. Eu não tinha um plano escrito. Eu tinha ideias. Agora, 20, 21, 22, a gente não tem muito plano na vida, né? Hoje, por exemplo, quando eu começo um novo empreendimento, eu já sei exatamente onde eu quero chegar com ele. Esse empreendimento que eu tava falando com você aqui agora de pouco, sim. que tá em off, você tá entendendo? Que ninguém sabe. Vai continuar, né? Se eu não falar nada. Vai ser o primeiro de muitos. Você tá entendendo? Eu já sei o plano de ação. Você gosta de voar alto, né? Exatamente. Bom demais. Você entendeu? Então, tipo assim, esse o segredo. Vamos lá, tá? Que lugar do Canadá que você foi? É que agora você me levou lá no sonho. Não, né? viu? Tem que parar um pouquinho, senão vai sair a ideia. Não, daqui a pouco a gente vai abrir uma empresa junto aqui durante essa conversa. Vou abrir aqui, direto. Maior prazer ter um negócio contigo. Foi pro Canadá pra onde? Montreal. Aí Montreal. Aprendeu inglês lá? Ou foi aquela curtição? Como é que foi? Olha como falta de planejamento. Foi pro lugar francês ainda. Olha como a falta de planejamento na vida de um empreendedor que não tem noção do que tá fazendo. Eu fui achando que eu ia aprender inglês pra poder... E aí eu fui num lugar que fala francês, brother. Exato, quando você falou, eu disse, poxa, peraí, tem uma coisa que não tá fechando. Eu já não falava inglês nada. Não falava nem hi, nem bye. Aí o dia que eu aprendi a falar hi, a pessoa me respondia bonjour. Oui, c'est la vie. Como ça va? Ça va très bien. Aí, rapaz, eu não sabia inglês. Quando eu aprendi a falar um pouquinho de inglês, os caras me respondiam em francês. Eu falei, agora ferrou. Agora foi. Foi. Aí, fiquei um ano, fiquei um tempo, voltei pro Brasil. Foi boa. Aí voltei pro Canadá. Voltou pro Canadá de novo? Eu entrei numa crise, tipo assim, o que eu vou fazer da vida? Existencial. Aprendi francês. Aprendeu francês ou não? Não aprendi nem inglês nem francês. Eu não aprendi nem outro. Porque daí, aí eu desfoquei. Com 3 meses que eu tava lá, eu me desfoquei. Daí eu saí da escola e comecei a arrumar coisinha de bico aqui, bico ali. Tipo, não, vamos lá, peraí. E aí eu entrei em coisa errada, velho. Moleque. Pode falar, não? Posso, entrei, mexer com droga, mexer com bebida. Coisa de moleque, aquilo, daquela idade. No Canadá, fumar maconha é legalizado. Isso há 20 anos atrás já podia fumar maconha na rua. Não sabia disso. Sim, você tá entendendo? Montreal de novo. Montreal. Sempre Montreal. Sim. Aí com 22 anos eu entrei nas aventuras de jovem. Vida. Você entendeu? Aí eu me perdi. Aí o sonho que era um sonho de aprendizado para possivelmente um empreendimento
se tornou um plano perdido. Pesadelo ali. Não, pra mim na época não era pesadelo. Curtição. Essa curtição é boa naquela Então, mas idade. como é que você se mantinha lá? Os pais mandavam dinheiro, Não, você bico trabalhava? Aqui, trabalhei um restaurante aqui, um restaurante ali, tirando neve aqui. Bico. O que tinha que fazer. Tinha que fazer e fiquei 1 ano e meio, cara. E aí voltou ao Brasil. Não, fiquei 9 meses. Uhum. Aí eu entrei numa crise existencial. O que eu vou fazer? Vou visitar minha família pro Brasil. Ok. Aí voltei. Aí eu fiquei 1, 2 meses, não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia o que fazer no Brasil. Já não tava afim mais de mexer com estúdio no Brasil, tinha perdido aquela vontade. Uhum. Aí um dia eu falei pro meu pai, eu vou voltar pro Canadá, tchau. Comprei a passagem. Pegou e foi embora. Fui embora de novo. Aí voltei de novo na mesma porcaria. Mesma vidinha de sempre. Aquela vida medíocre, né? Aquela vida do dia a dia. E sem perspectiva. Aí, o que fez mudar? Qual foi a virada de chave? Aí é onde entra a parte bonita da minha história. Maravilha. Aí é onde entra a virada da chave mesmo, cara. E eu falo pra você que essa foi a virada da chave na minha vida. Eu nasci num lar evangélico. Ok. Fui criado dentro da igreja, que nem a Bíblia fala, no caminho. Ensina a criança no caminho. Não é simplesmente... Entendeu? Meus pais me ensinaram o que era ser cristão. E com 18 anos eu desviei. Quando eu fui pro Canadá, me afundei mais ainda. E eu sabia o que eu estava no Canadá errado. Eu sabia que eu estava fora dos meus princípios. Consciente total. Eu tinha consciência plena que eu estava fora de um princípio que tinha sido plantado dentro de mim desde criança. E de vez em quando eu ia numa igreja canadense lá. Só que daí eu já falava inglês. Eu aprendi inglês na rua. Eu aprendi inglês de rua. De rua. Entendeu? E um dia, um dos cultos lá canadense, na hora do apelo, eu fui lá na frente e pedi oração. Um negão desse lado do coral, assim, cara, de 400 vozes, veio orar por mim. E eu falei, queria oração, porque eu queria abandonar a vida da droga, bebida, tal, né? Eu queria voltar pra Cristo. E ele falou assim pra mim, eu não vou orar por você. Imagine, você vai na igreja, querendo se reconciliar, pede oração, e uma pessoa fala pra você, não vou orar por você. E aquela palavra, brother, foi muito forte. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, não vou, porque você vai sair daqui e vai voltar pros seus mesmos amigos. Ele falou assim, troca os seus amigos, aí você volta aqui, que eu vou pedir pra Deus te dar força. Essa virada da chave, cara, do trocar amigo, eu acho que desse conversa toda nossa aqui, quem estiver ouvindo, pegar essa virada de chave, vai mudar a vida dela. O troca de amigo, tá? Eu saí da igreja aquele dia, fui pra minha casa, eu não tinha dinheiro, e eu falei, a única forma de eu trocar meus amigos é eu sair do Canadá. Uau. E eu tinha um visto americano. Meu irmão tinha acabado de ganhar o green card na loteria, e meu irmão morava aqui nos Estados Unidos. Fazia 3 meses que meu irmão tava, 2 meses que meu irmão morava nos Estados Unidos. Eu tinha um cartão de crédito do meu pai lá comigo, que era de emergência. Naquele dia eu cheguei em casa, comprei uma passagem de avião pro dia seguinte. Que decisão, hein? E eu troquei os meus amigos. Mas foi assim, brother. Tem mudanças nas nossas vidas que não pode ser gradativa. Timing. Ela tem que ser naquela hora. É muito forte isso. Tem mudanças nas nossas vidas que tem que acontecer num clique. Não adianta você projetar, eu vou hoje, eu vou amanhã, tal. Não, tem que acontecer. E comigo foi, do dia pra noite. Comprei a passagem sem meu pai saber, ele me ligou, o que é isso? Tô indo pros Estados Unidos. Eu usei o cartão de emergência que eu tinha. Eu não usava dinheiro do meu pai, era um cartão de emergência. Só que daí quando apareceu lá pra ele uma fatura na mesma hora. E eu cheguei nos Estados Unidos e eu saí de lá falando assim pra Deus. Eu vou e nunca mais eu vou mexer com droga, bebida, nada disso. E eu vou me reconciliar com Deus. No dia seguinte, eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa que eu fui fazer é achar uma igreja onde meu irmão estava congregando. E eu me reconciliei com Deus. Então, que bonito, amigo. Eu levei 24 horas para me reconciliar com Deus. E foi do dia pra noite que eu parei com tudo. Não foi gradativo. Ai, eu vou pedir força para Deus. Ai, tá tão difícil, eu não sei se eu consigo. Não. É a virada da chave. Isso, brother, eu falo para você que pode ser na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida de empreendedor. Quando você vira a chave, cara, você tem que virar. Tem coisa que não adianta você planejar
projetar. Tem coisa que você tem que fazer, independente do resultado. Que show. E eu vim para os Estados Unidos, eu não vim com a ideia de ficar. Como é que foi? Como Eu é vim que pra foi trocar isso? de amigo, meu irmão tava aqui, eu vim pra visitar meu Você irmão. queria se livrar daquele passado de canadense? Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu não vim, vou mudar para os Estados Unidos. Não vim com esse sentido. Vim. E o teu irmão aqui, como é que foi isso? Você disse, olha, eu preciso sair daqui, me recebe, ele já tinha estrutura, o que ele fazia? Meu irmão tava alugando um quarto também, naquela 20 anos atrás. Você tá aqui quanto tempo? 23. 23, então você lembra naquela época que você alugava cama. Claro. Você entendeu? Não era Foi um assim, quarto. desse jeito. Antigamente, aquele closet embaixo da escada, tinha gente que alugava aquilo ali como quarto. Aham. Você entendeu? E eu sou dessa época. Você lembra muito bem como que era. Era. Eu sou da época, brother, que tinha nego que alugava a cama por 8 horas. Enquanto ele dormia. Ô, brother, vai dizer que você não lembra disso, Não, que tinha gente que trabalhava na madrugada. Ah, lembrei. Galera que trabalhava na madrugada. Trocava. A cama durante a noite, Tava enquanto ele tava aquecida trampando, sempre. alguém tava dormindo. E aí, Cama quando ele aquecida. chegava de manhã do trabalho, o carinha tinha acabado de acordar pra trabalhar. Tinha sempre alguém dormindo naquela cama. Sim, lembro. Você Agora lembra disso? Falando, eu lembro. É, disso. brother, Era assim, era era dessa loucura. época. Então, meu irmão não tinha estrutura pra me receber. Aqui, pra onde que você veio? Somerville. Somerville. Somerville foi o meu primeiro lugar, na Center Street aqui. Aqui em Somerville, onde nós aqui, estamos onde dando a estamos entrevista aqui no gravando aqui. podcast. Somerville. E então, aí que tá, Zimmer. Eu não planejei pra fazer a minha mudança. Ok. Eu não perguntei se tinha condição. Você deu um jeito. Eu tomei a decisão. E eu fiz acontecer. Então, dessa conversa, não sei quanto tempo que a gente já tá falando aqui, não sei se é 15, 20 minutos que a gente tá falando. Acho que já passou de meia hora, mas tá muito bom. Pode seguir. A única coisa que eu falo pra pessoa tirar dessa conversa toda é: toma, aqui ó, pra você que tá me olhando aqui ó. A virada de chave que você tem que ter, muitas vezes não vai dar pra você planejar. Você vai ter que executar. Você vai ter que fazer a mudança e correr atrás do prejuízo ou arcar com as consequências. Anota isso. Se você pode ser no empreendimento, na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Vão ter coisas que você vai ter que tomar decisão sem ter o recurso, sem saber como vai acontecer. É a virada de chave, cara. Decisão. Pra mim foi. Foi lá, foi 20 anos atrás que começou a minha vida. Então aqui chegou e ficou Cheguei e fiquei 20 anos. 20 anos aqui. E aí teu irmão te recebeu nessa situação. Meu irmão não me recebeu nada. Não, é você que abriu a porta, entrou pela porta. Não, eu me uni com a situação que ele tava. Não teve recebimento. Sabe aquele negócio onde 2 ou 3 come, 5 come, 20 come, só taca mais água no feijão? Foi essa a situação. Não tinha essa, meu irmão me receber. Não, brother, eu cheguei e juntei. Se vira. Vamos junto. Eu lembro que o nosso primeiro carro a gente comprou, pagamos $500. Compraram em conjunto? Eu e ele compramos, pagamos $500, durou uma semana o carro. E esse irmão tá aqui, tá meu irmão aqui? tá aqui, família aqui, Eu conheci tudo. teu pai, eu não conheci teu irmão. Não, tá, meu pai tá Aliás, aqui um abraço também. pro teu pai, muito Sim, querido, meu gosto paizinho. demais do teu pai. O paizinho tá aqui, Pô, ele vai pro Brasil, baita volta, pai. volta. Baita pai que você tem, cara. Ele tá naquela fase assim Sensacional. de 72 anos, brother. Novo. Ele já tem 3 aposentadorias e não quer parar de trabalhar, o velho, cara. Mano, que se mantém ativo. E aí eu falo, pai, para, vai gastar tudo que você construiu agora, você vai curtir a vida. Eu falo assim, não, meu filho, não posso, tem que pensar no dia de amanhã. Eu falei, mas pai, você tem o suficiente pra mais 2 vidas. Tá bom demais, tá bom demais. Você tem o suficiente pra você chegar nos 150 Não, deixa ele produzir o que ele quer, cara, deixa ele voar. Eu sei que ele é muito ativo, muito bacana. E aí, a hora que ele cansa, ele vai pro Brasil, fica uns 3 meses no Brasil, aí ele volta pra cá, fica 2 anos aqui. Uma receita bacana. Aí teu irmão te recebeu, você se recebeu, você abriu a porta. Eu me cheguei. Você chegou, foi dormir naquele lugar que dava pra 2 pessoas. E aí, qual foi o primeiro trabalho aqui, cara? O que você foi fazer aqui? Você lembra o que olha só, apareceu de repente? Agora eu vou entrar na parte que eu gosto de falar. Fala aí. Que é empreender. Aqui começou minha vida de empreendedor. Okay. Quando eu virei a chave, Deus mudou meu entendimento da vida. E foi uma coisa inconsciente, cara. Inconsciente. As coisas começaram a mudar na minha vida. Uau. No lado empreendedor. E eu aprendi sobre network. Que network vale mais que dinheiro. Mas você aprendeu conscientemente? Inconscientemente. Foi acontecendo. Olha só. Qual que é o segredo de um network?
Fala pra mim, o que você acha? Qual que é o segredo, a base de um network? Como que você faz um network? Para mim, eu tenho que entregar mais do que receber. Para mim, essa base desse contato. Não é exploração, não de é jeito sanguessuga. nenhum. Dá errado se fizer assim. Então, o que acontece? Network, para você entrar nele, o segredo é você resolver um problema. Uhum. Quando você está resolvendo um problema, você está entregando. Então, você descobre um grupo de amigos. Uhum. Um grupo de pessoas, não é amigos? Um grupo de pessoas. E você fala, puxa, eu quero entrar nesse grupo. Como que você entra? Descobre o problema deles. Descobre onde cada um tem, ou a pessoa específica que você quer se aproximar. Descobre a dor dele. E acha a solução para o problema dele. Essa é a porta do network. E comigo foi assim. Não falei pra você que no primeiro dia que eu cheguei na América, eu fui numa igreja? Okay, Eu não falei? Aí, tá formando. Não foi? Olha o inconsciente. Eu fui pra uma igreja. Qual que era a minha formação no Brasil? Técnico de som. Eu cheguei nessa igreja, o som tava horrível. Tava um caos. Eu sabia exatamente como resolver o problema. Eu procurei o pastor no final do culto e falei, pastor, você não quer que eu resolva o problema? Mas era um caos. Um caos pra você no teu ouvir? Ou era um caos pra eles também? O som é um problema em qualquer igreja, brother. Uhum. Até a igreja que era tem desconfortável de verdade pro Jaime Zimmer daquela época que não entendia de som, será que era desconfortável ou ter ouvido? Eu acredito que era desconfortável até pro Zimmer que não entende nada de áudio. Quer dizer, não sei se entende. Você entendeu? Eu acredito que sim. Tanto é que eu cheguei e o pastor sabia, ele tinha acabado de contratar uma pessoa para resolver o problema da igreja, do som da igreja, que a igreja estava com um problema. Ele tinha acabado de contratar uma pessoa. Você até conhece a pessoa. Conheço? Gosto, com certeza. Depois me fala. Eu vou falar aqui. Posso mandar um abraço pra ele? Manda um abraço, então eu vou saber. Porque Manda. Cara, o começo, assim... Ele foi o contratado que você demitiu? Ele foi o contratado que demitiram por minha culpa. Então, você de entendeu? alguma forma demitiu ele. No começo houve até um estresse, mas depois a gente se tornou amigo. Tá, porque fala logo. Eu não vi... Tô curioso, vamos descobrir agora. Pô, Sérgio Cardoso, pô. Sérgio Cardoso, gente boa pra caramba. Só que na ocasião que eu cheguei... Ele é técnico de som, a igreja tinha acabado de contratar, mas eu não sabia disso. Eu cheguei na igreja naquele dia e eu falei, pastor, você resolveu o problema. Falei, acabamos de contratar um cara. Eu falei assim, eu tô congregando aqui, se o senhor quiser, eu te ajudo. Aí o pastor não chamou mais ele, me colocou como membro da igreja de graça ali pra resolver o problema, eu nunca tava ganhando. E nisso surgiu um estresse entre eu e o Sérgio. Imagina, o cara chegou aqui, já acabou com o meu emprego. Puxa. Isso é o Sérgio. Amo você, mano. Você é gente boa, tá? Olha, gosto de você pacas, velho. Entendeu? E nunca foi minha intenção, aprendeu a gostar. Não, nem aprendi a gostar. O cara sempre foi gente boa. Você tá entendendo? Nunca tive problema com o Sérgio. Depois a gente se tornou amigo de profissão de estúdio. Eu tive estúdio, ele teve estúdio aqui. Você se tornou colega de trabalho. Assim, outras situações. Cara. Mas aí o que aconteceu? Muitas vezes, cara, você vai chegar num network e você vai incomodar pessoas. Sim. Só que eu cheguei ali ingenuamente. Eu falei assim, eu quero resolver o problema, eu sei resolver. E você era aquele elétrico já. Sem freio, foi lá e resolveu o problema. Essa energia de falar que eu tô falando aqui com você, que eu não paro de falar, eu sempre fui assim, eu sou assim, eu chego em casa assim, eu dou carona pras amiguinhas da minha filha, hoje eu saí da escola, entrei no carro e ela me falou, você tá com muita energia, pai, você tá com muita energia. Eu falei assim, eu só assim, gosto de dançar no carro, minha filha morre de vergonha. Ela não acostumou ainda, não? Não, e ela tá na idade daquela da vergonha, de 13 anos, né? Que tudo envergonha as crianças. Nossa. É uma fase incrível. E aí, mas eu sou sempre agitado, déficit de atenção e hiperatividade, né? Só que hoje eu consigo transferir a minha hiperatividade pro bom, né? Pro negócio, pro business, pra ganhar pessoas e multiplicar meus empreendimentos. E aí, cara, esse pastor foi a porta pro meu primeiro emprego nos Estados Unidos. Que eu fui trabalhar com uma outra pessoa que você conhece. Vamos lá. O mundo é pequeno, né? O Paulo da revista Refletir, jornal Refletir. Sim. O Paulo Barbosa. Foi meu primeiro patrão aqui nos Estados Unidos. Ele tinha o jornal Refletir. Conheci, tinha acabado de começar. Ótimo. Tinha acabado de começar, tinha alguns meses, talvez um ano. O jornal tinha acho que 28 páginas, 24 páginas. Não, minto, desculpa, era a revista Refletir. O jornal foi subsequente. Era a revista, tinha umas 24 páginas. E eu entrei como vendedor. E eu fui vendedor atrás... de anúncios. Vendedor de anúncios. Com 3 meses a revista tinha 48 páginas. Uau! Eu arrebentei Você de vender. Vendeu bastante. O Paulo amigo. foi um pai pra mim nessa América, brother. O Paulo é outro cara que, Paulão, que show, você foi pai pra mim aqui nessa América. Ele foi um pai pra mim na América. Tá? Eu, graças a Deus, construí muitas pontes nessa América.
Eu não consigo olhar pra trás e ver uma pessoa que eu quebrei uma ponte. Aham. Você entendeu? Ou que tem uma ponte quebrada, ou que eu não consegui construir uma Você ponte. construiu e manteve. E o As Paulo- manteve. Olha só como network. Eu entrei no jornal dele como vendedor de anúncio, Uhum. resolvi um problema que era vendas. Cresci o jornal. A revista ficou tão boa que ele abriu um jornal, daí agora é revista e Uhum. jornal. Só que era o seguinte, eu mexia com música, queria mexer com estúdio, Uhum. e nada melhor do que trabalhar, começar no meio evangélico. A revista era uma revista, um jornal evangélico. Sim. Eu tinha contato de simplesmente todos os líderes evangélicos aqui de Massachusetts. E eu sentei na mesa desses pastores, eu entrei na igreja desses pastores e fiz amizade com eles na área comercial. O dia que eu falei, agora eu vou abrir meu estúdio, eu já tinha um network feito. Então o que acontece? Eu comecei lá atrás, Uhum. 2023, tá? 12 de junho de 2023. 2003. 2003. 12 20 de anos junho de atrás. 2003. Eu fui na igreja no primeiro dia. No dia 12 eu resolvi um problema. Que me abriu uma porta. 2024, 2004, 2005, 2006. Demorou 3 anos. Eu abri meu primeiro estúdio aqui na América. Que foi quando eu casei. Que aí juntou minha esposa, me apoiou pra eu abrir o meu primeiro empreendimento. Foi 2006. Quando eu abri meu empreendimento em 2006, eu tinha 3 anos de network que eu tinha construído. Tinha base de clientes. E quando eu abri, eu já tinha arrumado o som de todos esses pastores Uau. também. Que histórico que você já tinha. Essa igreja que eu cheguei no primeiro dia era um resultado. Uhum. As pessoas iam e elas gostavam. Os outros pastores iam e gostavam do som. E aí os outros pastores começaram a me chamar. E eu viajei os Estados Unidos inteiro arrumando som da igreja, cara. Uau! Sim. Eles abriram conexões. Sim, é uma por todos os rede. locais. É uma rede. Porque daí eu ia na igreja arrumar um som, eu ficava lá, tipo assim, sexta, sábado e domingo, Uhum. ficava 3 dias. E geralmente essas igrejas têm pastores de fora. Aí os Me pastores fala- viam o resultado. Me fala um lugar assim que você diz, esse foi o mais distante, foi o maior desafio fora daqui. Eu fui na Flórida, New Jersey, Carolina do Norte. A igreja que cresce do pastor Paulo Tenório, do bispo Uhum. Paulo Tenório, lá na ilha, várias vezes. Eu ia e ficava lá 2, 3 dias na ilha arrumando som, sabe? Então, eu fiz um network com os principais líderes Uhum. evangélicos dos Estados Unidos. Uau. O dia que eu abri meu estúdio, foi 2 segundos pra eu divulgar. Uhum. Porque os pastores já me conheciam, eu conhecia os cantores nas igrejas, porque eu ia fazer o som, Sim. eu só falei que eu tinha um estúdio. E encheu. Eu me tornei referência aqui em Sucesso Boston. total. Eu tornei referência. Eu gravei. É que assim, se precisaria de um podcast só pra falar dessa minha vamos jornada ter de outro. A estúdio gente vai aqui. ter do livro, vai ter da sequência. Tem a sequência, já vai marcar número 2 gente, eu aqui. estou me convidando já Eu pro já- próximo podcast, tá? Honra. Se não me chamar, se vocês não gostarem, ou vocês gostarem, fala pra ele me chamar de novo. Comenta aí. Comenta aí. Coloca lá. E daí que aconteceu, brother? Quando eu abri, eu cheguei a gravar. Eu me tornei produtor de voz de 4 CDs da Elaine de Jesus. Naquela época assim, era muito bem divulgada. Me lembro disso. Você entendeu? A Elaine de Jesus até hoje ganhou disco de ouro, platina, diamante no Brasil. Uhum. Você entendeu? E eu me tornei o produtor de voz dela. Tanto é que ano passado ela me ligou: Du, você tá com o estúdio e tal, eu preciso fazer um tal, o que é que você produz? Eu falei assim: Elaine, desculpa, fazem 7 anos. Tal. Eu falei Já assim, tá mas, em se eu outra. mas se eu arrumar um estúdio e tal, você não me acompanha? Eu falei assim: Nani, eu até faço tal. Vamos lá, então veja então onde quer tal. Mas daí acabou que não deu certo. Ela gravou no Uhum. Brasil e tal, e com os produtores lá. Mas eu fiz grandes conexões. Eu me tornei o compositor Eliseu Gomes, não sei se você conhece ele. Não, Cara, o Eliseu assim, Gomes, ele é simplesmente o compositor que compôs as músicas mais famosas evangélicas. uhum. Tipo, todas as músicas da Cassiane que fez sucesso, da Lauriette, da Elaine de Jesus, todas de mais Top. sucesso, é do Eliseu Gomes. E ele tinha um estúdio em Canérica. Eu ia toda semana pra Canérica, na quinta-feira, operar o estúdio dele. Eu me Uau. tornei técnico do cara que era Sim. referência Aham. na área da música. Eliseu Gomes, outro grande amigo que eu fiz. Você entende? E o Eliseu Gomes, ele
Ele é o rei, top. É o papa da composição, de composição. Que show, meu. Falou do Eliseu Gomes no Brasil, entendeu? Hoje eu acho que ele deve estar compondo ainda, mas ele é pastor de igreja hoje e tal, né? Líderes, grande. Mas ele teve a época dele de compositor, que Deus deu as músicas pra ele e, tipo assim, os maiores sucessos da música gospel é Eliseu Gomes. Muito E show. foram os networks que eu fiz. E tudo isso eu fiz sem dinheiro. Então eu falo pra você que network vale mais que dinheiro. Concordo plenamente. Né? E o segredo do network é o quê? Resolver o problema de alguém. O meu network começou quando eu resolvi o problema de uma igreja. E muitas vezes a pessoa tá querendo falar assim, puxa, eu queria mudar de ramo, mas eu não entendo nada desse ramo. Ok, eu queria começar algo, mas eu não sei por onde começar. Você quer começar algo? Começa tá aí a dica já. Entrando no network. Escolha um local que você acredita que possa resolver um problema, entrega uma solução. Por exemplo, e aí aqui nos Estados Unidos falam que campo de golfe são um dos melhores lugares para você fazer grandes negócios. Ok, vamos lá. Você quer aprender a fazer negócio? Primeiro aprenda inglês. Segundo, tem uns lugares que você vai praticar golfe sozinho, para você aprender a jogar golfe. Paga um instrutor. Os drive range que você vai. Agora abriu um novo ali em Acton. Acton não, em Canton. Abriu um, cara. Igual daqueles da Flórida, gigantesco aqui em Boston. Tô doido pra ir lá. Gigantesco. Uma super tecnologia. Sabe o que eu fiz antes de vir para os Estados Unidos? Eu pratiquei golfe lá no Brasil pensando em network daqui. Estratégia. Exato. Então vamos lá. Você quer começar um business aqui, você é brasileiro. Vamos lá, agora vamos viajar. Saiu do estúdio, a gente tá quase encerrando esse primeiro episódio com o Eduardo. Eu tô falando de empreendedorismo aqui. Agora já de pensar fora da caixinha. Vamos pensar fora da caixinha. Agora. Agora vamos falar assim, vamos abrir um business. Beleza. Vamos mudar de país. Eu quero sair do Brasil para qualquer lugar do mundo. Quero ir para Marte. Então, se você quer ir para Marte, você tem que entrar no ciclo de amizade do Elon Musk. Correto? Putz, mas aí você fala assim... Caraca, é muita loucura isso. Como é que chega no círculo de amizade? No Elon Musk? Ok, vamos lá. Tem estratégia. Existem muitas. Primeiramente, você tem que dominar social media. E começar a seguir pessoas estratégicas. Quando você descobrir pessoas estratégicas, descobre onde esses caras moram. Cidade, região. Então é o primeiro passo. Decidir o local que você quer morar. O local que você vai tem que ser estratégico. Então, se você quer se conectar com alguém da SpaceX, você quer virar um astronauta, então você tem que... Se você quer se tornar um astronauta, você tem que conectar com alguém do MIT, que é a faculdade de tecnologia, que os maiores astronautas saem do MIT. Então, o que acontece? Puxa, o que eu quero ser? Qual que é o business que eu quero abrir? O que eu quero fazer? Onde eu vou chegar? Então, é primeiro saber quem são as pessoas influentes do local, daquele business. Ok, então eu preciso descobrir o que aquele cara faz. Qual que é o ciclo de amizade dele? Um roteiro de vida. Você tem que estudar um planejamento. E baseado ali, você descobre um ciclo. Eu diria que é quase impossível você entrar direto no ciclo de amizade do Elon Musk. De cara, você cair de paraquedas. Eduardo, acho que em qualquer círculo de amizade de um ser humano, você dificilmente vai conseguir entrar imediatamente. Eu demorei 20 anos. Demorei 20 anos para chegar no network que eu tenho hoje. As pessoas que eu tenho sentado, as mesas que eu tenho sentado hoje, as pessoas influentes que eu tenho trabalhado, as propostas que chegam para mim demoraram 20 anos. E aqui eu vou dar uma outra chave. Outra chave para você. Ó. Seja sempre o menor da mesa que você tá. O dia que você se tornar o maior da mesa, é hora de se mudar de mesa. Você entendeu? Sempre seja o menor. Porque se você é o menor da mesa, significa que você tem mais para crescer. Beleza, sensacional. E se você chegou a ser o maior da mesa, entenda que é hora de você mudar de mesa. Que às vezes muitos não fazem. Aí a gente vai falar sobre a jornada empreendedora. Exato. Você entendeu? Aí é uma outra reflexão que eu falo sobre o empreendedorismo, que o empreendedor, ele tende a buscar ajuda quando ele está passando por um problema. Quando ele encontra um problema financeiro na empresa, ele vai buscar um coach, um mentor de business. Como sair do problema? E, na verdade, o empreendedor, ele tem que buscar ajuda quando está indo tudo bem. Para ele não passar por um problema. A hora que ele está subindo,
É hora dele buscar ajuda pra continuar subindo. O empreendedor, Exato. brother, ele sobe, chega aqui assim, ó, rapaz, tô bem, tô ganhando a graninha boa, tal, tá legal, e entra no piloto automático, daqui a pouco começa a dar umas coisas erradas. Aí é onde que ele vai tentar buscar ajuda. Olha a energia que ele vai ter que buscar de novo pra voltar onde ele tava. Muita energia. E se na onde ele tava subindo, ele não acomodasse, ele continuasse subindo, brother? Eu vou fazer um paralelo à área financeira. É muito parecido com isso. Na cultura brasileira, porque eu trabalho com esse público e nessa área de consultoria financeira, esse é o meu dia a dia. Muitos vão buscar help, buscar ajuda, quando chegam aos 60 anos. Que é muito parecido com isso. Quando já fica sem tempo para uma mudança que teria que ter um timing. Tem um timing para você se preparar para o teu crescimento. Cara, é o que eu falei, que eu saí da área da música. Por que eu saí da indústria da música? Eu ia esperar chegar lá embaixo e ver que a indústria da música já é uma indústria que não dá dinheiro para eu começar a fazer outra coisa? É aquele negócio, tem fases e fases na vida. Tem uns momentos, tem coisas que são temporárias na sua vida. É alavancagem. E você vai ter que sair fora. Você entendeu? E projeção, e empreendimento e finanças são... Tudo a ver. É a mesma coisa. Não tem empreendimento sem finanças. Tem decisões nem sempre fáceis. Essa decisão, só te consumir mais uns últimos minutos aqui, essa decisão de largar aquela história de estúdio, de gravação, de organização, gestor de estúdio, ela te deu um trauma, tipo assim, tava agarrado e... Como é que foi essa transição? Ou você disse, acabou o tempo, eu vou para outra área? Como foi? Eu estava na indústria da música e, paralelo, eu abri minha segunda empresa. Okay, então você que teve foi a indústria da construção. Teve um preparo. Eu fiquei 3 anos andando junto, as duas empresas. Chegou um ponto que o meu estúdio estava andando sozinho. Eu não ia mais no meu estúdio, tinha funcionários. Certo. O estúdio estava bem. Só que a indústria da construção, eu vi que eu podia ali me tornar um super empresário. E na indústria da música eu tinha atingido o teto. E para eu passar para o próximo teto, eu ia ter que investir mais de $250 mil. E é uma indústria morta para você gastar $250 mil hoje. É um dinheiro que ia sumir naquela indústria. Todo mundo tem um estúdio em casa. Ainda mais depois dessa história digital. Cara, hoje em dia todo mundo num iPad o cara grava um disco. Sim. O cara grava hit que tem milhões e milhões de visualização num telefone. Então para que eu ia gastar mais $250 mil? É a hora que você tem que fazer a análise e puxa o plug. Você desliga. Tirou a tomada e foi pra construção. Eu não vendi meu estúdio, eu desliguei, eu fechei as portas. Uau, eu fechei. Que decisão. Só que é o seguinte, se eu continuasse, eu ia gastar muito mais dinheiro do que se eu tivesse fechado. Então... cessar e acabou. E aí o que acontece? Eu tava com as duas empresas, hoje aí fechou o estúdio com 3, 4, 5, 6. Hoje eu tô no pipeline com 7, 8 empresas e mais coisas que estão para sair em janeiro. Tem uma empresa agora que eu tô lançando. É um aplicativo, uma plataforma para o microempresário brasileiro. Não é para os Estados Unidos. É uma universidade que eu tô lançando, empreendedora para o microempresário. E ela vai ser usando a tecnologia. Bom demais. Olha, a gente vai ter que acabar o episódio de hoje. Inteligência artificial para ensinar o microempreendedor. Então, em dezembro agora eu lanço. Fica ligado, agora tá chegando o super aplicativo. Esse cara sensacional que tá aqui comigo. Um amigo, espero que nós possamos estar mais próximos, não é? E deixa eu lembrar você. E que a gente em casa, possa... a meu pinhão. Tem a história do pinhão. Oh, meu Deus, tem muita história pelo caminho. História boa, gostosa demais. Amigão, agora para encerrar o nosso bate-papo de hoje, deste episódio, até que a gente marque o próximo, o que é prosperidade pro Eduardo? Prosperidade para mim, eu ligo com o sucesso. O que é sucesso? Para cada pessoa, sucesso é uma coisa. Sucesso pode ser família, sucesso pode ser dinheiro, sucesso pode ser um emprego. Então, prosperidade para mim, para mim, Eduardo, é uma combinação de todos esses fatores, começando na família. Para mim, não existe um Eduardo de sucesso, não existe um Eduardo próspero se eu não tiver uma família estruturada. Então, para mim, a base de tudo é minha família, minha esposa e minhas filhas. Tá? Segundo, é a minha
Relação com Deus. Entendeu? Eu preciso... Porque para você ter uma relação com Deus, o seu primeiro altar é a sua família. Aí a gente vai entrar num outro capítulo do podcast. Yes. Entendeu? Não tem como você falar que você tem um altar construído com Deus se o seu altar na tua casa não tiver construído. Uhum. Então o meu primeiro altar de sucesso, de prosperidade é a família. Depois é a minha vida com Deus. E o que vier depois disso aí é lucro. Maravilhoso. Sensacional, amigão. Obrigado pela tua presença, uma honra. Estaremos em breve em outros encontros e episódios. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faz o compartilhamento, comenta aqui com a gente e acompanha a gente no próximo episódio do nosso podcast. Um grande abraço. Obrigado, hein? Fica com Deus.